Bom dia, meu nome é Mayra Samir da Silva Barreto, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Química da Universidade do Estado do Amapá e meu projeto tem como título Extração de Compostos Bioativos de Extrato de Engaeduras. Ele foi orientado pelo professor Dr. Tiago Marcolino de Souza e orientado pela professora mestre Marília de Almeida Cavalcante. Introdução. Os vegetais são comumente consumidos devido às suas propriedades biológicas. Eles apresentam elevado potencial industrial, onde se destacam-se as indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. As plantas, em seu metabolismo secundário, produzem compostos fenólicos, que são bioativos que apresentam propriedades como antioxidante. Existem muitos estudos sobre a extração desses compostos a partir de folhas de plantas. A biodiversidade amazônica propicia diversas matérias-primas para tais estudos, visto que muitas das espécies vegetais já são utilizadas pela população local como fim medicinal e alimentício. A exemplo disso, nós temos a engaeduras, que na medicina popular é utilizada como antidiarreico e anti-inflamatório. Desta forma, o estudo de plantas ricas em compostos biologicamente ativos favorece o conhecimento científico, fato que auxiliaria no desenvolvimento sustentável da região. Objetivos. Como objetivo geral, tem-se caracterizar os extratos obtidos das folhas de engaeduras quanto ao conteúdo em polifenóis totais. Como objetivos específicos, tem-se extrair os compostos bioativos das folhas de engaeduras utilizando solventes de polaridades diferentes, avaliar o rendimento de extração, comparar os resultados encontrados com a literatura e avaliar a influência da polaridade do solvente na caracterização de polifenóis totais. Metodologia. Primeiramente, nós fizemos a obtenção da matéria-prima. A coleta dos indivíduos da espécie vegetal ocorreu na unidade Fazendinha da Embrapa. Na unidade Macapá da Embrapa foi feita a seleção manual das folhas. Elas foram lavadas em água corrente e secas em estufa de circulação de ar forçada a 60 graus Celsius por 3 horas. Em um moinho de facas, elas foram moídas e a gente obteve uma granulometria de aproximadamente 5 milímetros e elas foram refrigeradas até a próxima etapa, que foi a extração. A nossa extração foi uma extração sólido-líquido, conforme protocolos pré-estabelecidos, numa proporção de 1:6, foram 50 gramas de material vegetal para 300 ml de solvente. Nesse trabalho, nós utilizamos como solventes etanol, solução hidroetanólica e acetato de etila. A extração ocorreu em banho do Binoff, a 220 RPM, 30 graus Celsius, durante 1 hora. Depois da agitação em banho do Binoff, o material foi filtrado, o passante foi refrigerado e o retido foi novamente extraído conforme as etapas anteriores, adição de 300 ml do solvente em questão e agitação em banho do Binoff, e filtrado novamente. O passante das duas filtrações foram juntos concentrados em rota evaporador a 40 graus Celsius e 30 RPM. Posteriormente foram pesados, liofilizados e pesados novamente. E assim foi possível calcular o rendimento, que é dado pela massa do extrato depois da liofilização, dividido pela massa do extrato antes da liofilização, vezes 100. Conteúdo em polifenóis totais. O conteúdo em polifenóis totais foi determinado a partir do método de Folansho-Catton, com base na metodologia descrita por Singleton e Rossi, 1965, e Maximovic et al. 2005, com adaptações, onde nossos extratos foram diluídos em álcool na concentração de 1 grama por litro. A nossa análise foi realizada em triplicata. A quantificação foi dada a partir da curva de calibração do padrão ácido gálico. Os resultados foram expressos em miligramas equivalentes de ácido gálico por grama de extrato seco. Aqui nós temos imagens das nossas amostras após a liofilização e elas diluídas em álcool. Resultados e discussões. Rendimento de extração. Para o solvente etanol, o rendimento de extração foi de 6,26%. Para a solução hidroetanólica, 50%, foi de 2,88%, e o acetato de etila, 3,47%. Conforme Tiawari et al. 2011,
O rendimento de extração é influenciado pelo método e o solvente usado no procedimento experimental. Visto que foi utilizado o mesmo método para todos os solventes, essa diferença do rendimento, então, fica sendo justificada pelo solvente utilizado. E a gente pode notar que o etanol foi o solvente que mais rendeu, apesar do seu desvio padrão ser significativo diante dos outros. A solução hidroetanólica, a gente pode ver que a água reduz esse rendimento. E o acetato de etila foi o nosso solvente que apresentou menos variação de resultados no nosso rendimento, como pode ser visto no seu desvio padrão. Caracterização e conteúdo de polifenóis totais. Aqui a gente tem a curva de calibração de ácido gálico, onde a partir dela nós quantificamos os polifenóis totais. E aqui a gente tem que o etanol apresentou 146,24 miligramas equivalentes de ácido gálico por grama de extrato seco. A solução hidroetanólica 50%, 374,61. E o acetato de etila, 77,49. Ao comparar os nossos resultados com os encontrados na literatura, com pessoas que utilizaram a espécie vegetal Gaedulis e o mesmo solvente que nós, temos que Guimarães Sobrinho, em 2016, obteve 35,26 miligramas de equivalente a quercetina por grama de extrato seco, com relação ao solvente acetato de etila. Silva et al. 2007 obteve 134,6 miligramas de equivalente ácido gálico por grama de extrato de matéria seca. Isso quer dizer que a nossa metodologia foi mais eficiente que a de Silva e de Guimarães Sobrinho, pois nós utilizamos a mesma espécie vegetal que eles e o mesmo solvente. O etanol. Não foram encontrados dados da literatura sobre o estudo da Gaedulis utilizando etanol 100%. Ademais, Luzia et al. 2010 demonstraram em seus estudos que a polaridade do solvente é diretamente proporcional à quantidade de compostos fenólicos extraídos. A polaridade relativa dos solventes utilizados é classificada como hidroetanólico maior que etanol, que é maior que acetato de etila. Então, segundo Luzia, os nossos polifenóis totais devem corresponder à polaridade do solvente. Então, a solução hidroetanólica deveria extrair mais polifenóis totais, como foi feita. Ela foi maior que a extração de etanol, que deveria ser maior que a extração de acetato de etila. Então, nosso trabalho concorda com o que a Luzia disse. Vale ressaltar ainda que a solução hidroetanólica apresentou um valor significativamente maior que o etanol. Isso acontece porque a água aumenta a polaridade do solvente. Conclusão. Conclui-se que a extração desses compostos fenólicos da espécie em estudo foi influenciada pela polaridade dos solventes utilizados. O método de extração adotado influenciou diretamente no resultado do rendimento e provavelmente aumentou a eficiência da extração de polifenóis totais. Pode sugerir que a espécie vegetal Gaedulis pode ser utilizada como promissor antioxidante. Esta ação deve ser estudada em trabalhos futuros. Referências bibliográficas, aqui temos algumas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. E deixo aqui meu agradecimento ao CNPq, à Propesp pela bolsa e ao NEMAS e à Embrapa por todo o suporte durante a pesquisa. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo.